Bom dia, gente. Bom dia. Eu tô com meu dente doendo, então eu vou ter que ir na dentista. E aí eu vim fazer a live antes aqui pra vocês. Bom dia. Bom dia pra vocês, uma ótima semana. Que Deus abençoe a nossa semana e a semana de vocês, em nome de Jesus. A gente vai ler. Nós vamos começar o capítulo 4. O capítulo 4 de 2 Reis. E nesse capítulo, só nesse capítulo, tem 4 milagres. Mas a gente vai ler ele aos poucos, tá? Nós vamos ler um milagre hoje, um milagre amanhã e talvez 2 depois, né? Ou vamos ver. Vamos separar porque eu creio que Deus... Eu já entendi que a Bíblia ela não tem a necessidade de ser lida correndo. Porque cada capítulo, às vezes, em cada parte, Deus quer falar com a gente. Então, eu creio que Deus vai falar profundamente com a gente em cada milagre que foi feito nesse capítulo, tá? O 2 Reis 4. Vamos orar? Espírito Santo, nos ajuda a orar, nos ajuda a entender a Tua palavra. Põe, Senhor, as Tuas palavras na minha boca e as Tuas palavras no nosso coração, no nosso entendimento. Que nós possamos, Senhor, entender aquilo que o Senhor quer dizer para nós, para o nosso dia, para a nossa semana, para a nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a orar, porque nós não sabemos orar conforme nos convém, Senhor. Mas o Senhor, com gemidos inexprimíveis, o Senhor fala o que está no nosso coração. Ajuda quem precisa, Senhor, de direção. Ajuda também quem precisa, Senhor, sair da depressão. Ajuda, Senhor, quem precisa de uma porta de emprego. Ajuda, Pai, quem precisa, Pai, de Ti, de provisão, de comida na mesa, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Só o Senhor, com a Tua provisão, pode nos ajudar, com a Tua proteção, com o Teu cuidado e com a Tua direção, Senhor. Seja direção para nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, ontem no culto, eu fui no culto das 5, o pastor estava falando para a gente pedir para o Espírito Santo nos ajudar a orar, para o Espírito Santo nos ajudar a ler a palavra e para que o Espírito Santo nos ajude no dia, né? Existe um livro livro muito bom, tá? É do Benihim, chamado Bom Dia Espírito Santo. Eu tenho esse livro, eu não peguei ele, eu vou pegar, amanhã eu trago aqui. Esse livro ensina como o Espírito Santo é e ele nos ajuda muito a entender o Espírito Santo. Então, eu quero pedir para o Espírito Santo nos ajudar todos os dias, me ajudar também na minha vida, porque se não fosse realmente esse poder, esse Deus pessoal que o Espírito Santo é Deus, se não fosse o poder dele atuando em nós, em mim, eu nem estaria aqui. Então, que ele nos ajude a entender as palavras dele, aquilo que ele quer fazer na nossa vida e no nosso coração. Porque se não for por ele, o que seria de nós? Não. Então vamos lá, ó. 2 Reis 4, tá? Fala assim. Certa mulher que era viúva de um dos membros do grupo dos profetas foi falar com Eliseu e disse: O meu marido morreu. Como o senhor sabe, ele era um homem que temia Deus, o Senhor. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar meus 2 filhos, a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Vamos contextualizar. Pode ser que esse homem contraiu uma dívida para cuidar da família. Mas pode ser que este homem, apesar de temente a Deus, não sabia controlar as suas dívidas.
a sua casa, o seu dinheiro. Acontece que esse homem morreu e deixou a família em maus lençóis. Mas isso tem a ver com a nossa vida diária. Quantas dívidas desnecessárias nós fazemos no nosso dia a dia? Quantas coisas nós compramos inutilmente para poder ficar paradas? Será que nós temos a real necessidade de comprar aquilo? Ou é só um buraco, um vazio, uma tristeza, um alvoroço? Você tem que se perguntar por que você está alvoroçado para comprar aquilo. Aquilo é de fato importante? Você consegue esperar 24 horas e depois, no outro dia, você ainda está certo de que aquilo é necessário comprar? Comece a esperar 24 horas. Quando você sentir vontade de comprar algo que não é importante, que não é uma coisa que você se planejou, que não é uma coisa importante, aí você espera 24 horas. Porque de fato tem coisas que nós compramos que é muito legal, a gente tá com dinheiro, tá bacana. Mas tem coisa que a gente compra que a gente usa o dinheiro de pagar as contas. Tem coisa que a gente compra que a gente usa o dinheiro de comprar, fazer a compra do mês. E esse tipo de dívida que compromete a compra do mês, que compromete as contas do mês, né? Que compromete a luz, a água, o próprio aluguel, esse tipo de dívida é prejudicial. Isso não é bom. Isso faz com que a gente não só caminhe para trás, mas com que a gente haja necessidade extrema na nossa vida, tá? Então, não é normal você não pagar o teu aluguel, não é normal você não pagar a tua água e luz, não é normal você tirar o dinheiro da sua compra do mês para comprar coisa, isso não é normal, não. Você gastar porque você tem um dinheiro que você poderia comprar uma brusinha, né? Um negocinho para você, uma coisinha bacana, você se programou, você pode gastar aquele dinheiro, não vai fazer falta no seu aluguel, é diferente. Agora começar a gastar o dinheiro do aluguel, da água, da luz, coisas essenciais da vida, aí tá errado. Oi, bom dia, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. A gente tá falando aqui da viúva pobre que vai procurar o Eliseu, tá? É 2 Reis 4. E a gente tá falando que quando a gente tem uma necessidade de comprar algo, pra gente esperar 24 horas. Espera 24 horas quando você quer comprar algo. E vê se depois de 24 horas ainda vai ter essa necessidade de comprar esse algo, sabe? Porque às vezes é só aquele desejo, aquele impulso. Às vezes é algo que você vai comprar e você vai abandonar depois. Não é necessário, de verdade. E também gastar o dinheiro de aluguel, luz, água, compra, já é um desejo desenfreado, um impulso desenfreado, tá? Esse homem aqui deixa a mulher em maus lençóis, porque naquela época o cobrador ele tinha direito de levar as pessoas cativas, escravas. Então, ó, certa mulher que era viúva de um dos membros do profeta, ele é profeta, porém ele não conseguiu administrar bem as dívidas dele. Foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o senhor sabe, ele era um homem que temia Deus. É um cristão, né? É um crente, mas não soube administrar bem a vida financeira. Então, ó, mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que eu posso fazer por você? Diga, o que é que tem em casa? Olha a resposta dessa mulher. Ela fala assim: não tenho nada. Morreu o assunto. Não tenho nada. Se eu não tenho nada, eu não tenho com o que trabalhar. Eu não tenho absolutamente nada. A não ser... Tá vendo como a visão está escura? A não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher.
Na mentalidade dela, na visão dela, ela não tem nada. Mas, de fato, o fato real é que ela tem um pequeno vaso de azeite. E é assim que muita gente vive. Na visão da pessoa, ela não tem nada. Mas o fato real é que ela, de repente, tem uma bicicleta para andar, de repente ela tem um trabalho, né, decente, que ela tem há muitos anos, que dá um salário para ela. De repente ela tem uma família, mas que ela considera que não é nada. Mas tem uma bicicleta, mas que ela considera que não é nada. Por que que ela considera que não é nada? Porque a visão dela tá lá no carro, tá lá na moto do outro, tá nas coisas das outras pessoas. Entende? A visão dessa mulher é que ela não tem nada, mas o fato é que ela tem algo em casa. A visão nossa, muitas vezes, nós vivemos como se nós não tivéssemos nada, mas de repente a nossa saúde está completamente boa e você não precisa andar muito. Tem gente em cadeira de roda, tem gente fazendo hemodiálise, tem gente que está vegetando, tem gente que está doente, tem gente que tem necessidade física, mental, né, sem saúde. Tem gente que está com câncer, infelizmente. Tem gente que está passando por dificuldades físicas, doenças. Esse não tenho nada é não enxergar o fato. O fato é o que você tem. Qual é o teu fato? A gente precisa olhar para o nosso fato. Hoje eu tenho isso aqui, ó. Eu não tenho nada. Não, eu tenho isso aqui. Eu tenho o meu ateliê, meus materiais de trabalho, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha família completa, meus filhos, minha mãe. Eu tenho saúde pra caramba, eu posso andar, trabalhar, fazer minhas coisas, sabe? Eu tenho a minha fé firmada em Deus, eu tenho paz de espírito, eu tenho muita coisa. Se eu for viver como se eu não tivesse nada, eu vou andar miserável e não vou olhar para o fato. Não falta nada dentro da minha casa, graças a Deus. Eu tenho provisão, sabe? Então, o que eu tenho de verdade? Sabe? Olha para o fato, olha para dentro da tua casa. O que você tem de verdade? Você tem seu trabalho? Tem gente que não tem. Você tem seu salário? Tem gente que não tem um salário. Você tem uma bicicleta? Tem gente que tá andando a pé. Tem gente que não tem uma bicicleta. Adoraria ter uma bicicleta. Sabe? O que você tem? Porque ignorar o que você tem é andar como se Deus fosse mal com a tua vida. Ah, eu não tenho nada. Quer dizer, Deus é muito mal. Deus não me deu absolutamente nada. Nada, nada, nada. O seu corpo já é um tudo. O fato de você ter um corpo e ele funcionar perfeitamente já é um tudo. E quem tá doente lá no leito literal de morte? Sabe? Então, não andemos como se nós não tivéssemos nada, porque o fato real não é verdadeiro. Aquelas pessoas lá em Ilha Solteira que tiveram suas casas queimadas, de fato, elas poderiam dizer, eu não tenho nada, mas graças a Deus ainda restou saúde, dá para recuperar, dá para lutar de novo e reconstruir a vida. Ah, mas tá velho, mas tá com vida. Pior é quem não tem vida. Quem tá internado no leito de morte com dores profundas, sabe? Enquanto a vida dá esperança, dá para recomeçar, dá para recomeçar. Com uma mudinha de roupa, dá para recomeçar, dá sim, acredite. Então, a gente tem que olhar para o fato real, tá? Essa mulher fala, na cabeça dela, ela não tem nada, mas o fato real é que ela tem uma botija de azeite. E aí, ó, não tenho nada, responde, a não ser... Então, você tem um jarro de azeite, respondeu a mulher. E Eliseu disse, vá pedir
que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas. Depois você e seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar o azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Aqui nós temos outro apanhado. Vá pedir aos seus vizinhos. Então, se ela tivesse uma má comunicação com todo mundo em volta, se ela fosse má, se ela fosse ignorante, se ela fosse uma mulher rixosa e iracunda. O que é rixoso e iracundo? Brigão, respondona, né? É ignorante, que briga com todo mundo, né? Você já ouviu aquele povo que briga tudo com os vizinhos, briga com todos os vizinhos em volta? Como que ela poderia pedir favor desses vizinhos? Ah, me presta uma vasilha. Ninguém ia querer saber, entende? Então Deus fala, se possível, mantenha a paz com todos, ou seja, se for de você, não brigue com ninguém. Se depender de você, não brigue com ninguém. Ah, mas fulano falou, mas fulano não gosta de mim. Atitude do fulano. Você não brigue. Você não fique com picuinha. Você perdoe. Você converse na medida do possível, né? Não precisa estar na casa do vizinho 24 horas, porque Deus fala que não é pra gente estar 24 horas na casa de ninguém. Mas você tenha boas relações. Oi. Beleza? Vai cuidar da sua vida, né? De vez em quando perguntar alguma coisa, conversar, mas não briga com as pessoas, tá? Porque na hora que você precisar de fato de alguém, como é que você vai pedir? Essa mulher teve que pedir para os outros. Teve que pedir para os outros. Ou você tem uma vasilha aí para me emprestar? Então a gente precisa, se possível, manter a paz com todos. A pessoa não quer manter a paz comigo. O problema dela é com Deus. Aí é ela e Deus, não você, tá? Depois, vá pedir para os seus vizinhos emprestados. Muitas vasilhas vazias, muitos vizinhos. Depois você e seus filhos entrem em casa. Ou seja, pega a tua família e vai se recolher, tá? Fechem a porta e comece a derramar o azeite nas vasilhas. É para chamar todo mundo para fazer isso? É para chamar alguém para participar? Olha, fulana, melhor amiga, né? Olha, o profeta mandou eu derramar azeite na vasilha, mas aí você vem em casa que a gente vai fazer isso. Só a família, tá? Tá passando por dificuldade, alguma situação crítica? Pega, fecha a porta do teu quarto e vai orar você. Não comenta o que você tá passando com ninguém, não, tá? Às vezes, a gente não falar das nossas dores não é porque a gente quer manter como é que chama? Tá vivendo de aparência. Não, estamos vivendo de fé. Estamos vivendo de fé. Eu e Deus lá no meu quarto, conversando, eu chorando nos pés dele, contando as minhas dores, e ele resolvendo. Porque ele é poderoso para resolver. Não deve se contar tudo para todo mundo, o tempo todo, né? A gente não deve ser um livro completamente aberto o tempo todo para todo mundo, tá? Tem coisas que a gente não deve contar. Por exemplo, tá pensando em abrir um negócio? Fica quietinho. Vai comprar um carro, uma moto? Fica quietinho. Tá pensando em expandir seu negócio? Fica quieto. Faz. Depois você mostra. Tá? Faz. Faz o que tem que fazer. Depois você mostra. Fica quieto. Vai conversar com Deus. Tá passando por uma situação muito, muito, muito difícil? Fica quietinho. Vai conversar com Deus. Tá? Até porque ninguém vai resolver seu problema mesmo. Não vai não.
Só Deus, tá bom? Então ela foi, ela fechou a porta do quarto, aí ó, fala, fechem a porta do quarto e começa a derramar o azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Ele já tá falando, ó, vai ficar cheia. A vasilha vai ficar cheia. Mas se você fizer o que eu falei, presta atenção que Deus está falando com a gente. A vasilha vai ficar cheia se você me obedecer. A vasilha vai ficar cheia se você me obedecer. O que Deus tem mandado você fazer nesses tempos que você não obedeceu ou que você está obedecendo? A vasilha vai ficar cheia se você obedecer. Simples assim, tá? Aí, ó, então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, ó, como ela obedece. Pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas. Ela foi orar, ela foi se perguntar, mas Deus falou isso aqui, será que Deus falou? Nossa, Deus falou tal coisa, será que Deus falou comigo mesmo? Não, ela foi fazer e obedecer. Obediência, a verdadeira obediência é quando Deus fala, faça isso, e na hora você faz. Ah, mas e se eu não fiz e eu fizer agora? Faça. Ainda é obediência, tardia, mas é obediência. O pior é não fazer. Porque Deus, ele tem misericórdia da obediência tardia. Ele tem misericórdia de quem obedece, ele ainda que tardio. Mas ele não tem misericórdia de quem não obedece uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e continua desobedecendo. Os desobedientes acabam sendo entregues à própria sorte. Ou seja, o que ele planta, ele acaba colhendo e ele fica entregue, sem a proteção do Senhor. O Senhor fala, ah, então você vai me desobedecer? Então eu vou te entregar a você mesmo. O que é pior, para nós é muito pior ser entregue para nós mesmos do que ser entregue para o capeta. Porque se nós formos entregue para o capeta vai zombetar com a nossa vida. Mas a gente já faz tanta coisa ruim com a nossa vida que a gente literalmente chama o capeta, tá? Então, obedece. Ah, mas obedece. Só obedece. Se obedecer, a vasilha vai ficar cheia. Ponto. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas. Conforme seus filhos iam trazendo, quando as vasilhas estavam ficando cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. E aí ele disse, venda o azeite e paga todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos irem vivendo. Presta atenção. Venda o azeite, vem dinheiro. Pague suas dívidas. Não gasta o dinheiro no lugar errado. Se gastar o dinheiro no lugar errado, vai continuar endividado, vão pegar teus filhos. E vai sobrar um dinheiro. Esse dinheiro que sobrar, ele vai fazer com que você viva. Não gaste o dinheiro das suas dívidas. Não gaste o dinheiro do seu aluguel. Não gaste o dinheiro da sua luz e da sua água. Não gaste o dinheiro da sua compra. Tenha juízo. Tá? Tem gente que faz isso. Então, ó. Ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos viverem. Aqui acaba. Essa multiplicação desse azeite não foi feita na botija, porque a botija era pequena, era uma pequena botija de azeite. Ela também não foi feita dentro das vasilhas, porque o azeite escorria. E o azeite que escorria era que enchia as vasilhas. Então, essa multiplicação foi feita naquele fio de azeite que estava caindo. Aquele fio, incessantemente, ele continuava. Ou seja, no fazer. É no fazer que se multiplica. É no estar caminhando que se multiplica.
É no estar executando, obedecendo a Deus que se multiplica a bondade, a misericórdia, o favor de Deus. É no indo, não é quando eu for, não é vou orar para ir, é fazendo, é indo, é caminhando, é continuando, é obedecendo aquilo que Ele mandou você fazer, tá? Obedece, só obedece. Obedece o que Ele mandou, faz o que Ele mandou e conforme você estiver na caminhada, ali vai haver a multiplicação, tá? Deus abençoe vocês, um bom dia para vocês, essa foi a história de hoje, né? E amanhã tem mais, tá bom? Deus abençoe, gente, bom dia, ótima semana e vamos ficar na presença de Deus e obedecer Ele, né? Porque lugar melhor não há. Tchau, Deus abençoe.